Olá a todos. Nós vamos fazer um breve relato aqui sobre as informações coligidas até agora sobre o atentado contra o candidato a presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Bom, é um dia histórico, porque não é todo dia que a gente vê um atentado contra o presidente americano, embora já tenha havido aí alguns atentados ao longo da história dos Estados Unidos. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Donald Trump estava discursando na Pensilvânia quando ele foi alvo de um atirador. Uma cena assim impressionante. Ele vira a cabeça um pouco antes de receber o primeiro tiro, que acerta a orelha. Aí logo o serviço secreto começa o processo de proteção dele e conseguem neutralizar o suposto atirador, né? O atirador, na verdade, suposto não, o atirador. Parece que uma pessoa morreu na plateia e outras duas ficaram feridas. Nós não sabemos o contexto dessas pessoas mortas na plateia e feridas, se foi o atirador, se foi o serviço secreto que acabou atirando sem querer, mas enfim, foi o que aconteceu. Mas vamos lá, as informações até agora conseguidas, que a gente conseguiu levantar, é que o atirador é um menino 20 anos, né, um jovem de 20 anos chamado Thomas Matthew Crooks, que, coincidência ou não, participou de um comercial da BlackRock, que é aquela grande gestora de ativos e que tem envolvimento aí com o Partido Democrata muito forte, mas talvez seja só uma coincidência. O tiro, assim que eu vi a imagem, uma coisa que me chamou muito a atenção é que o tiro pegou de raspão, mas aparentemente não gerou muito dano. Isso é estranho para um tiro de um calibre grande. Acho que a partir dali do 5.56 ou 2.23 Remington já geraria um dano grande no tecido do crânio ali do Donald Trump. Então, inicialmente, a informação que veio aqui foi com um fuzil AR-15 de calibre 5.56. Eu já vi gente falando que foi com 2.23 Remington, com munição subsônica. Faz sentido do ponto de vista do barulho, mas para mim não faz muito sentido do ponto de vista balístico do dano que causou, que foi muito pequeno. Eu estou tendente a acreditar que é um 22 Long Rifle, que o 22 Long Rifle ele alcança até relativas grandes distâncias, né? Enfim, mas isso é para um especialista falar. Mas eu achei estranho o ferimento. E como resultado, né, desse atentado, na minha visão, o Trump está eleito. Basicamente está eleito. Aquela cena dele com a mão em cima, assim, sangrando, e o serviço secreto protegendo, aquilo vai ter um fator de votação muito grande, principalmente pelo fato de que os Estados Unidos estão divididos entre democratas e republicanos, mas tem aquela parcela da população que não decidiu seu voto ainda. E hoje essa parcela da população vai entender que Donald Trump tentou ser assassinado pela oposição, mesmo que não tenha sido, e vai acabar votando no Donald Trump. Uma coisa interessante, né? Então, para mim, a eleição está ganha. Agora, uma coisa interessante é a cobertura da imprensa, brasileira e estrangeira, né? Ninguém falou em ataque à democracia. Então, quando é o candidato da direita que toma tiro, não tem ataque antidemocrático. Interessante, né? Dentro da perspectiva de que foi o próprio Partido Democrata quem atirou, nós não sabemos se foi isso, né? Só aqui uma ilação. Você tem um político que é dito como antidemocrático sofrendo um ataque dos guardiões da democracia. Será que tem algum paralelismo com a realidade brasileira, né? Onde nós tivemos aí um candidato que era tido como antidemocrático e ele leva uma facada, que alguns chamam inclusive de fakeada, como se não tivesse sido verdadeiro aquilo. Enfim, e o ataque partiu de supostos guardiões da democracia. Interessante. A imprensa também falou de forma assim inacreditável. Notícias no Globo: Trump cai do palco após supostos tiros, suposto sangue na orelha. Tudo é suposto. É bizarro. É bizarro. Depois esse povo perde credibilidade e não entende o porquê, né? Por que as pessoas não assistem mais esses meios de comunicação? Os caras não conseguem ser isentos no mínimo. O cara toma tiro, você ouve o tiro, ele sai ferido. Neutraliza uma pessoa na cena do crime, o cara tá com dor, evidentemente com dor, mas não, é um suposto tiro, um suposto sangue após uma suposta queda. Se fosse, o Igor fez uma observação aqui, e obrigado pela participação, Igor, se fosse o contrário, seria um ataque à vida, um ataque à democracia, e é isso mesmo, né? Mas, no fundo, isso é bom, porque a população está percebendo o quão a imprensa já se perdeu
e já deixou de ser imprensa, passou a ser torcida, quando não é paga por um partido, né? É igual aquela frase do Juca Chaves. A imprensa publica até qualquer coisa. Se você pagar bem, eles publicam até a verdade. Pior que é. Mas enfim, esse é o problema da imprensa, né? Mas que é vergonhoso, é. Você vê o Globo falando isso, a CNN falando isso, é ridículo. Bom, houve falha do serviço secreto? Não é minha área, mas eu achei estranho algumas coisas. O que eu achei estranho? Saiu uma imagem, né, dos supostos atiradores do serviço secreto que estavam fazendo a segurança do Trump. Não eram supostos, eram os atiradores do serviço secreto. Eles, por uns 40 segundos, você percebe que eles estão incomodados com alguma coisa. Mais ou menos uns 30 segundos eles ficam incomodados com alguma coisa. Uns 2 segundos antes do tiro, eles deslocam a arma assim, de uma forma muito abrupta. Aí começam a vir os tiros na direção deles, e eu não sei se foram eles quem abateram o atirador ou não. Agora, estranho porque eles demoraram muito para reagir. Um dos motivos prováveis é pelo fato de que eles estavam só com armas longas ali no momento. Então eles só têm como visualizar distâncias muito longas. E para esse tipo de protocolo você precisa também ter uma arma curta. Não curta, mas menor. Por exemplo, um fuzil que alcance ali, tem uma precisão de 0 a 300 metros, mais ou menos. E a partir de 300, 500 metros, você tem um rifle de longo alcance para pegar essas distâncias maiores, né? Então, porque o ajuste de mira é muito complicado. Você está mirando a 600, tem que se reajustar a 150 metros. E outra coisa, o atirador estava a 150 metros. Isso é bizarro. Bizarro porque para um atirador profissional, essa distância é muito curta. Muito curta. E como que o serviço secreto não pegou isso, né? Há muitos anos eu li um livro do Eduardo Maia Bettini, ele é do Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, e ele fez meio que um estágio com o serviço secreto americano, e é o único momento do livro onde ele fala mal de uma força com quem ele treinou. Ele fala muito mal do serviço secreto, dizem que eles eram muito pouco profissionais, eles partiam do pressuposto de que tudo era muito garantido, então eles não cumpriam com alguns protocolos de segurança. Enfim, a versão do Maia Bettini, né? O livraço chama Charlie Oscar Tango. Eu li há muitos anos, mais de 10 anos, esse livro, mas ficou na minha cabeça essa memória de que ele falou muito mal do serviço secreto americano. Os atiradores do Trump, né, os atiradores do serviço secreto, é muito interessante que eles meio que se assustam 1 segundo, 2 segundos antes do tiro, 1 segundo antes do tiro, eles se assustam. Eu não sou da área, não entendo muito de arma longa, mas eu tenho a impressão de que foi o momento que eles detectaram o atirador inimigo. E provavelmente eles detectaram isso através do reflexo na lente do atirador inimigo, né, do assassino. Agora, circula uma imagem também na internet de que o atirador, o assassino, o cara que tentou cometer o assassino contra o Trump, ele não estava usando mira de ampliação. Ele estava na Iron Sight, que é a mira que vem com a arma mesmo, né? Então é difícil, assim, não dá para entender o que aconteceu do ponto de vista técnico. Foi alguma falha? Também não sei te dizer aí com grande profundidade sobre esse assunto. Eu entendo mais de armas curtas. Precisaria de algum especialista. O Marco Antônio Assombroso, que é o maior atirador brasileiro de todos os tempos, lutou ali no Haiti, ele fala uma coisa muito interessante nas entrevistas e nos livros dele, que qualquer protocolo internacional para formar atiradores de elite, caçadores, eles não treinam para atirar em cabeça. Você treina para atirar em corpo, em torso, porque é o mais fácil mesmo, né? E aparentemente o atirador que tentou acertar o Trump, ele tentou acertar a cabeça, que mostra ali que o cara não era muito profissional. E a 150 metros, o brasileiro às vezes não entende isso, eu demorei para entender isso também. A 150 metros aqui no Brasil, primeiro que a gente não tem como treinar isso, né? A legislação é extremamente restritiva para arma desse calibre. Outra coisa, além da gente não conseguir treinar, é muito caro. Isso faz com que nós, atiradores brasileiros, sejamos muito amadores perto do atirador americano. A criança americana que cresceu na cultura de armas, os caras acertam tiros a 200 metros com um iron sight de um rifle. Eu já vi isso acontecer. Então pra gente pode parecer um tiro impossível, mas pros caras que estão desde criança treinando isso, um 223 Remington, um 556, um 762, um 308 Lapua Magnum, os caras conseguem, velho.
Então assim, não sabemos o que aconteceu, né? Mas teve a impressão que os atiradores do serviço secreto se assustaram ali na hora. E tem essa versão do Maia Bettini de que os atiradores do serviço secreto não eram tão bons assim como a lenda faz crer, né? Bom, motivos que podem ter ensejado o atentado contra o Trump são vários, é difícil eu vou ainda pensar melhor sobre isso, eu tive pouco tempo para pensar. Bom, a primeira informação que surgiu foi que o atirador era um chinês. Essa informação surgiu ontem à noite, lá pelas 11 horas, meia-noite aqui, horário do Brasil. E aí muita gente já levantou, não, são os chineses que estão atrás de matar o Trump. Nunca. O chinês nunca faria isso. Primeiro que não é o método chinês. Segundo que seria desvantajoso para os chineses. Por quê? Os chineses estão numa situação de ganha-ganha. O chinês quer o Biden. Eu tenho certeza que o Xi Jinping tá lá, Biden, vai chamar cheerleader para Biden, porque Biden é sinal de fraqueza, Biden é má administração, Biden é burrice, Biden é corrupção. O chinês quer isso para os Estados Unidos, tá? Então, assim, valeria a pena para o Biden vencer para os chineses. Matar o Trump seria alternativa? Não, porque isso geraria aquela aura de herói e de Marte que poderia eleger, o que é o que está acontecendo agora, com o fato de não terem conseguido matá-lo. Então eu já tiro os chineses da jogada, não tem nada a ver. Mesmo que o atirador, além do Matthew, tenha outro chinês, eu acho que não tem nada a ver o envolvimento dos chineses, do Estado chinês. Né? Russos também não vejo motivo pelo qual os russos matariam o Trump, até porque eu acho que a principal causa que está levando aí a esse atentado contra o Trump são dois, né? São dois autores aí, os mais suspeitos. Pensando rápido novamente, amanhã eu vou fazer uma outra live pensando sobre isso. Primeiro é o complexo industrial militar norte-americano. Então, um side job, como comumente acontece nos Estados Unidos. Não é nada demais. Robert Kennedy, o John Kennedy foi morto pelos próprios norte-americanos. Quem é do meio sabe. Os outros assassinatos também foram cometidos por norte-americanos. A tentativa do Reagan foi por um norte-americano, ele era pirado mesmo, ele era realmente fora do prumo. E os outros assassinatos contra presidentes americanos foi tudo trabalho interno, nunca teve uma nação estrangeira envolvida. Né? Então a tendência histórica é que seja um trabalho interno mesmo. Então o complexo industrial militar, provavelmente, por quê? Porque o Biden quer prorrogar a guerra na Ucrânia, porque a guerra na Ucrânia está trazendo muito lucro para esse segmento do setor de defesa nos Estados Unidos, e o Trump quer acabar com a guerra. Então, o Trump acabando com a guerra, ele não sei se selaria um acordo de paz com Putin ou um cessar-fogo. Ele tem essa proximidade com Putin. O Trump provavelmente conseguiria ali melhorar a situação na Ucrânia e diminuiria o lucro dessas empresas do complexo industrial americano. Né? Lembrando que sempre que Trump foi o único presidente americano nos últimos anos, aí, de 50 anos, que não entrou em guerras e fez acordo de paz, inclusive, com os norte-coreanos. Acertou em tudo? Não. Errou muito na política do Oriente Médio. O assessor dele para o Oriente Médio, John Bolton, era um ignorante. Eu não consigo nem imaginar como aquele cara conseguiu aquele cargo, mas enfim. Então, o Trump errou muito. Mas ele evitou a entrada de muitas guerras. Ele não conseguiu sair do Afeganistão, quem conseguiu foi o Joe Biden, efetivamente. Mas o Trump ele tem essa noção mais apaziguadora, e isso é decorrente, inclusive, da carreira dele, né, como empresário, que entendeu que só faz dinheiro se conseguir fazer esse meio termo. Não adianta também ser muito radical, embora em alguns pontos ele seja radical também. Mas eu vejo mais como um possível complexo industrial militar norte-americano tentando matar o Deep State, tentando matar o Trump, para evitar que ele, eleito, consiga a paz na Ucrânia, e paz na Ucrânia é menos dinheiro para essa indústria. Né? Eu tirei os chineses da jogada. Pode ser também o próprio Partido Republicano, numa disputa interna, querer colocar outro candidato. O Trump tem certa resistência dentro do Partido Republicano, mas eu acho essa hipótese pouco provável, porque apesar da resistência ao Trump no Partido Republicano, a liderança dele já está bem segmentada, ele conseguiu bater bem o DeSantis, e não vejo muito como provável. Por enquanto, para mim, é mais o complexo industrial norte-americano, que foi também o que matou o John Kennedy. Né? Opa, não podia ter falado isso. Enfim. Os Estados Unidos eles estão num clima de pré-guerra civil. Agora,
eu realmente não acho que os Estados Unidos vão entrar em guerra civil, não. Por que eu não acho isso? Eu sei que tem muitos analistas de respeito, gente de muito renome, que diz o contrário. Entretanto, eu tendo a não acreditar nisso pelo seguinte. Os Estados Unidos, eles estão com uma série de problemas, né? Principalmente o meio oeste ali. A economia decresceu, tem muito desemprego, muita pobreza. Mas isso é comparado no parâmetro deles, né? Não é o que a gente entende como pobreza, ou o que o indiano entende como pobreza ou desemprego. É dentro da realidade deles. Os Estados Unidos ainda são uma grande potência, e é um país muito próspero ainda, e também que dá uma boa qualidade de vida na média para a população. Isso é um fator crucial, esse desenvolvimento econômico, porque embora eles estejam numa crise ferrenha dentro da realidade deles, eles ainda têm um bom status, uma boa forma de viver. E eu não consigo ver o jovem ou adulto americano abandonando o seu conforto para lutar uma guerra interna, civil. Eu não vejo isso. Eu não vejo isso no Brasil, que é um país muito mais fodido. Então eu não vejo assim, fazendo uma piada até, né? Até talvez de mau gosto, mas enfim, é o que a gente faz ao vivo, é o que dá. Eu não vejo o jovem americano, o adulto americano, largando o PlayStation 5 para lutar uma guerra contra democrata ou contra republicano. Sinto muito. Então eu não vejo esse clima de guerra nos Estados Unidos. Se vocês forem ver um paralelismo histórico, o Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos se dividiram muito, mas não entraram em guerra civil. E a situação pós-Vietnã foi muito séria, né? O governo mentiu muito sobre as baixas no Vietnã, a situação como a coisa estava ocorrendo no Vietnã. A população estava muito insatisfeita com o governo, com o Estado, com o establishment político americano, mas mesmo assim não deu guerra civil, né? Agora, uma coisa que chama atenção é o histórico dos últimos meses aí, desse ano, né? De 2024. Nós já tivemos algumas tentativas de assassinato, né? É só fazer um paralelo, tá? Logo que eu iniciei o perfil Xadrez Geopolítico, uma das primeiras postagens no meu perfil foi sobre como a inteligência americana estava usando o Brasil para fazer um laboratório para suas experiências aqui em outros lugares do mundo. E uma das coisas que eu falei nesse post, um ano e meio atrás, foi que iria começar um combate à direita no mundo inteiro, tá? E talvez com uso de violência. O Bolsonaro, por exemplo, foi o primeiro deles. Então teve a tentativa de assassinato contra o Bolsonaro e recentemente, e teve contra outros líderes da direita ao longo do tempo, e recentemente teve uma coisa interessante. Por exemplo, o Irã, o presidente iraniano, o Ibrahim, ele morreu, né? Numa queda de helicóptero. Mas ele era muito associado aos russos. Eu acho ainda, pelos elementos que a gente trouxe, que eu consegui levantar, eu acho que foi um acidente, eu não acho que tenha sido um atentado. Mas assim, morre um líder de um país que é associado aos russos. Teve o atentado contra o Robert Fico, o primeiro-ministro da Eslováquia, que é de direita, e ele é ligado ao Putin. E quem tentou matar o Robert Fico era um assassino cuja esposa tinha ligações com o SBU, que é o Serviço de Inteligência Ucraniano. Então, novamente, alguém que é não pró-Rússia, mas tem uma melhor relação com a Rússia, sofreu uma tentativa de assassinato. Tivemos o iraniano, tivemos o Robert Fico, e teve recentemente também, não foi noticiado isso aqui no Brasil, um golpe militar no Congo, na capital Kinshasa, e 3 americanos foram presos, inclusive mercenários. E o Congo é interessante, né? Além de eles serem associados aos russos, intimamente ligados aos russos, eles têm a segunda maior floresta tropical do planeta, pouca gente sabe disso, e são riquíssimos em alguns recursos naturais, principalmente nióbio e petróleo. Olha só que coincidência com o Brasil. Floresta tropical, petróleo e nióbio. Pensem nisso. Algo que aconteceu no Congo. Por que eu estou mostrando isso? Esses golpes de Estado, essas tentativas, elas são laboratórios para tentar em outros países posteriormente. Então o que aconteceu no Congo provavelmente vai ser tentado no Brasil daqui a 2, 4 anos. Não sabemos quando. O que aconteceu com o Trump foi tentado no Brasil na época do Bolsonaro. Tá? E aqui, gente, eu estou falando do ponto de vista apartidário. Eu sei que tem gente que fica aí chorando. Eu tô falando do que aconteceu. Não quero saber se é esquerda ou direita. Tá?
E o que aconteceu é isso. Você tem um golpe militar no Congo que tem, em alguns aspectos, características muito semelhantes com o Brasil. Né? Enfim, o Igor pergunta aqui, será que o atirador não foi motivado por não querer uma mudança para a direita? Pode ser. Pode ser. Ó, tá correndo a história, eu não consegui verificar ainda, por isso que eu não falei, que o Matthew Brooks, ele era afiliado ao Partido Republicano. Então, do mesmo partido do Trump, portanto. Mas acontece que os Estados Unidos tem uma questão que é o seguinte, né? Como lá você tem as primárias, você tem aquele sistema sistema eleitoral que é através de delegados, colegiados, você pode, por exemplo, ser um democrata, se filiar ao Partido Republicano e para tentar tirar um candidato republicano da jogada. Então imagina assim, tá disputando Trump e DeSantis para saber quem vai ser o candidato à presidência pelo Partido Republicano. Então são 2 republicanos, DeSantis e Trump. Quem que é esse que vai disputar contra o Biden? Aí eu sou um democrata. Eu não quero que o Trump dispute. Eu me filio ao Partido Republicano e voto no DeSantis para tirar o Trump da jogada. Então pode ser isso. Mas o problema, Igor, assim, de não querer uma mudança para a direita é que quando você mata um candidato, por exemplo, da direita, você vai forçar a população meio que a votar para a direita. Então, eu não sei se é uma estratégia muito inteligente. Agora, uma coisa é fato, né? Uma coisa é fato. Desde que o Biden assume, ele comete tantos erros estratégicos da política externa americana que eu juro, eu já cheguei a achar assim, que esse cara estava trabalhando para os chineses ou para os russos. É bizarro. Então pode ter sido um erro de cálculo também. Democrata não dá para saber. Eu não gosto de fazer live assim em cima da hora, porque a gente não tem muito elemento, né? O que a gente tem de elementos são esses que eu falei. É o Matthew Brooks, atirou a uma distância muito perto, que demonstra aí uma falha do serviço secreto. A gente não sabe o calibre da arma, 5.56, 223, 308, 762. Eu acho que um tiro de raspão de qualquer desses calibres arrebentaria. Pelo menos ele perderia a orelha. Então acho que seria um 22 long rifle com um subsônico. É uma munição que quase não faz barulho. Enfim, é difícil de saber, tá? Mas é importante a gente entender que essas questões elas não são inéditas. Atentado contra a presidente dos Estados Unidos é comum, infelizmente, de acontecer. Mas isso é um problema deles, eles que lidem com esse problema. Mas tudo é um laboratório. Tá? Então isso aí já foi ensaiado em algum lugar, assim como o que aconteceu no Congo foi ensaiado, e vai acontecer aqui com base no que aconteceu no Congo. O que aconteceu no Irã já foi ensaiado, o que vai acontecer em outro país do mundo vai ser com base no que aconteceu no Irã. Há uns anos atrás, por exemplo, tentaram entrar na Venezuela, na base da porrada ali, e o serviço de inteligência venezuelano, que é basicamente o serviço secreto cubano, excelente, não tem nem o que falar dos cubanos, eles detectaram a tentativa de invasão e porrada em quem estava tentando derrubar o Maduro. O problema é o seguinte, né? Prenderam 20 militares norte-americanos ali. Eram 20 private company, mercenários, né? Enfim. Assim, esse jogo não tem preto, branco, ele é cinza. Tá? Essa é a grande luta que eu tenho, mostrar para o público que não tem bonzinho, mocinho, vilão, é cinza e são interesses que estão sendo perseguidos, independentemente de país, de ideologia política, etc. Gui, muito obrigado, Gui. Gui aqui me chamou de fã, muito obrigado, Gui. Eu também sou seu fã, viu? Agora, eu vou ficar mais seu fã ainda em dezembro e você entendeu o porquê. Não podemos falar aqui na live. O Igor fala assim, concordo, já tive a oportunidade de manusear um R15 lá fora, pelo menos a orelha dele teria sido destruída. Seria, cara. Seria sim. Com esse calibre aí, um 223, um 556. Apesar do 556 perder muita potência depois que sai do cano, e eles ter muita variação ali do vento horizontal, cara, aquilo ali é uma porrada, velho. Porrada. Eu já fiz curso de 556, o negócio é punk, bicho. Enfim. Eu acho que foi um 22 long rifle, mas posso estar completamente errado, né? Assim que souber, parece que o FBI tem um protocolo de só liberar informações daqui a 72 horas. Então, a gente só vai ficar sabendo de mais detalhes daqui a pouco, né? Deixa eu ver aqui. A distância é muito curta mesmo, não se pode pensar em alguém interno? Pode pensar, porque uma distância de 150 metros, cara. Isso é área de cobertura básica de um serviço de inteligência e de um serviço de proteção.
Para quem quiser ter interesse sobre isso, tem um cara que escreve sobre isso chamado Eric Haney. Ele escreveu um livro chamado Delta Force, onde ele fala sobre como eles usam esse protocolo de distância, como que eles usam o protocolo de localizar ameaça. Então eu acho que, com base no livro do Eric Haney, que eu li 20 anos atrás, eu acho que o momento que os atiradores do serviço secreto se assustam é porque eles viram a luz da mira holográfica do R15 do atirador. Mas, lembrando que tem uma imagem correndo aí na internet de que o cara estava usando o rifle com Iron Sight, sem a mira holográfica de ampliação, tá? Então, a gente não sabe o que efetivamente aconteceu ainda. Tá. E basicamente é isso. Assim, se vocês tiverem alguma pergunta a mais, eu vou meditar um pouco mais sobre esse assunto, ter mais informações sobre o que efetivamente aconteceu, e aí eu trago novidades para vocês. Mas por enquanto é isso. Para mim, Trump está eleito. E como é grave a situação do Partido Democrata norte-americano, eles não conseguem gerar uma liderança, né? Veja, a única pessoa que aparentemente tem para concorrer como candidato à presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata é um senhor que já não tem mais a menor condição. Então, ou ele não tem a menor condição, ou existe uma máfia, um lobby, um patriciado, um grande grupo ali controlando, né, as marionetes por trás dos panos. Isso existe, né? E por algum motivo eles querem o Biden como candidato. Eu tenho a minha suposição, eu vou ler um pouco mais sobre isso e vou falar para vocês numa live que provavelmente não vai ser muito entregue pelo Instagram, então eu peço que vocês compartilhem, porque esses temas assim aqui a plataforma não incentiva, né? Normal, também não estou reclamando, é o jogo como ele é jogado. O Dani perguntou se eu acho que o Trump está eleito. Para mim, Trump está eleito, não tem jeito. Agora, tem uma questão que agora, assim, como é que ele vai continuar a campanha dele, né? Vai ter com proteção total, né? Serviço secreto vai ter que mudar muita coisa, FBI, enfim. A outra coisa é que, assim, a falha não é somente do serviço secreto, tá? Porque o serviço secreto dos Estados Unidos, eles fazem a segurança mais próxima e a mais distante do candidato. Então aquela segurança imediata é por parte do serviço secreto, e aquela distância mais longe também é por parte do serviço secreto. A distância da meiuca é por parte da polícia estadual sempre. Então provavelmente teve falha da polícia estadual também, e teve falha do serviço secreto porque não criou um canal de comunicação eficiente com a polícia estadual. O Igor pergunta, Trump entrando, o que pode afetar nossa próxima eleição? Cara, isso aí é uma pergunta... ela é muito complexa, eu acho que afeta muito, mas é muito complexa e é um tema delicado para a rede social. Eu vou te falar o seguinte, Igor. Vamos lá, como é que eu vou te falar isso? Excelente pergunta, obrigado pela pergunta. O Biden, ele tem uma associação muito forte com o Deep State norte-americano. Deep State são aquelas pessoas não eleitas, funcionários públicos. Não, eu falo por aqui mesmo. Uso em código, você vai entender. O Deep State são aqueles funcionários públicos não eleitos, da inteligência, da diplomacia, que conseguem manipular o jogo por trás dos bastidores. O Biden tem muita conexão com esse pessoal, ok? E o que acontece? Para quem é do métier, a gente sabe que a situação no Brasil, o que aconteceu nos últimos 2, 3 anos, foi uma operação dessa inteligência, desse Deep State americano em território nacional. Então, associados do Biden, do Deep State, estavam atuando aqui no Brasil, geraram uma série de... Então, por exemplo, o 8 de janeiro tem conexão com isso. Tá? E quem fala isso é gente da esquerda, inclusive Pepe Escobar, que é um grande analista geopolítico, muito da esquerda, e ele fala, tem dedo da CIA do 8 de janeiro. A situação, digamos, jurídica no Brasil tá com muito dedo da CIA, da inteligência americana. E por que isso é relevante, cara? Porque quando o Trump assume, por exemplo, o primeiro mandato do Trump, ele tirou o poder dessas agências de inteligência e ele privatizou muitas agências de inteligência. Ele privatizou a atividade de inteligência, ele permitiu que empresas surgissem nesse ramo.
gerando concorrência para a CIA e para a NSA e para a DIA, que são as 3 principais agências de inteligência dos Estados Unidos, CIA, DIA e NSA. O que acontece, cara? Por que o Trump fez isso no primeiro mandato dele? Porque ele entendeu que essa atuação do Deep State, ela atendia interesses que não eram mais norte-americanos. Então você tem meia dúzia de lobistas ali, caras com muita grana, que mandam no mundo, e esses serviços de inteligência estavam trabalhando para esses caras. Ok? E o Trump não queria mais isso, até porque isso tirava poder dele, Donald Trump. Então ele privatizou isso e ele tirou o poder da CIA. Então, resumindo, o Trump ele tirou o poder das agências de inteligência. O que isso tem a ver com o Brasil, cara? Trump eleito, e se ele fizer o que ele fez no primeiro mandato dele, ele tirar poder das agências de inteligência, muitas dessas operações que estão em curso no Brasil vão se desestabilizar, vão deixar de ocorrer. Então, por exemplo, talvez com Trump eleito, a situação jurídica no Brasil melhore, porque ele vai impedir ou diminuir a influência desses atores norte-americanos em território brasileiro, e ele vai diminuir a influência norte-americana em território nacional. Não porque ele é bonzinho, tá? Não porque ele gosta do Brasil. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o fato de que, assim, eles não conseguem... Os americanos... O Trump já percebeu que os americanos não conseguem lutar todas essas guerras ao mesmo tempo. Veja, eles estão lutando na Ucrânia, querendo ou não, os americanos, porque eles estão ali servindo como proxy para os ucranianos. Eles já estão começando a ter problema no Mar do Sul da China com os chineses. Aí você vai manter a operação Black Ops, operações sigilosas, na América do Sul. Você começa a se desviar muito. É mais ou menos o erro que Hitler cometeu na Segunda Guerra Mundial. Ele dividiu o fronte de batalha para combater os soviéticos. Então aí dividiu, né? Um reino dividido será conquistado. Então Trump percebeu isso, que eles precisam, os americanos eles precisam se recompor, eles precisam se, não reunir novamente, mas assim, botar a bola no chão, parar de exercer muita influência em países estrangeiros com os quais eles não têm muito interesse e defender interesses mais locais. O Donald Trump ele tem muito essa visão. Então acho que o Donald Trump eleito, ele tiraria poder dessas operações que a inteligência americana está fazendo no Brasil. Tá? É a minha visão, posso estar errado, mas acho que não estou não. Inclusive eu acho que o establishment brasileiro está muito preocupado com o Donald Trump, muito preocupado. A cúpula de alguns poderes do Brasil está muito preocupada com o Donald Trump eleito. Porque, se vocês forem ver bem, gente, veja a história americana, a inteligência americana ela funciona de uma metodologia muito interessante. Ela apoia determinado segmento que ela tem interesse, depois que aquele interesse passa, ela simplesmente abandona essas pessoas. Qual que é a consequência disso? Eu vou listar aqui rapidamente quem foi abandonado pelos americanos. Os cubanos foram, ali antes do Fulgêncio Batista, anos atrás. Os curdos foram. Os vietnamitas foram. Alemães foram. O pessoal ali no Oriente Médio, os israelenses estão começando a sentir isso. Então, assim, uma hora, esse apoio americano vai cair. E quem está sendo apoiado, que é a elite política no Brasil, e também uma elite não eleita que está mandando no Brasil, vocês entenderam? Tem 3 siglas, tem 3 letras a sigla. Esses caras vão perder o apoio que eles têm da inteligência americana. Tá? E aí a coisa vai complicar. Pode cair ministro, ministro que tem cargo vitalício pode deixar de ter esse cargo vitalício, nós não sabemos não, tá? Agora, o Trump cometeu muitos erros também. Na época do mandato dele, como eu disse, o Oriente Médio, ele fez muita besteira. E eu não sei se fui claro na minha explicação, Igor, eu peço perdão se não fui, mas depois aí você me chama, eu te explico melhor no privado, tá? Porque aqui eu tenho que falar em termos genéricos para a live não cair. Bom, é isso, gente. Eu vou pegar mais detalhes aí do que aconteceu. E eu volto a entrar em contato, fazer uma nova live pra gente trocar uma ideia aí. Eu queria também, depois, na próxima live... Recentemente, o Calazans me chamou pra falar
lá no grupo de mentoria dele, e eu expliquei por que está aumentando o caso de atentados terroristas no mundo. E tem a ver com o atentado do Trump. Mas aí a gente precisa de mais calma. A ideia é meio longa aí, tá bom? Gente, obrigado a todos. Um beijo. Bom domingo. E para quem vai ver os jogos da Eurocopa e da Copa América. Bons jogos aí. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.